Glória a Deus, bom dia, gente. Povo animado, hein? Vamos lá, então, vamos para a palavra de Deus. Louvor já estava uma bênção. E agora a gente complementa sempre com a palavra. O louvor é como se fosse uma enfermaria, né? A preparação para uma cirurgia. E a palavra de Deus, ela faz a cirurgia, ela abençoa as nossas vidas, amém? Enquanto você está de pé, aproveitando em reverência a palavra de Deus, eu vou pedir para você abrir no livro de Esdras, capítulo 3, verso 1 a 3. Bom, onde é que fica o tal do Esdras? Fica na Bíblia. Abra nos Salmos, dê marcha ré, você vai voltar para Jó, para Esther, para Neemias e já logo chega o Esdras. Tá? Então é mais fácil achar os Salmos, que ele é bem grandão. Então dá marcha ré 3 livros para trás. Assim fica mais fácil, né? Com o GPS assim, tranquilo. Amém? Então, vamos passar a ler o livro de Esdras, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Diz assim a Santa Escritura e a palavra do Senhor. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, e firmar o altar sobre as suas bases, porque o temor estava sobre ele, e por causa dos povos das terras, oferecerem sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Não é minha, não foi escrita por mim, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e dentro dessa palavra é como se fosse um baú, que está cheio de tesouros, mas o baú precisa ser aberto. Se nós não abrirmos esse baú, ele vai ficar apenas um móvel na nossa casa, na nossa vida. Mas quando nós abrimos o baú, que é a revelação da tua palavra, nós descobrimos pérolas preciosas, ouro, diamante e coisas fantásticas que têm condições de mudar por inteiro toda a nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço que essa revelação possa estar nessa manhã, nas nossas vidas, e eu te convido, querido Espírito Santo, a ser o protagonista, a ser o principal, a ser o único a ser visto aqui nesse altar. Em nome de Jesus, eu entrego o controle total e absoluto de tudo que vai acontecer nesses poucos minutos para a tua honra e glória. Amém. Glória a Deus. Queridos, ontem estive pregando lá no 180, foi uma bênção, foi muito legal estar lá com aquela juventude. Deus me deu uma palavra sobre pais e filhos. E eu perguntei para o meu querido amigo Espírito Santo, como sempre fala, pastor Adriano, ele disse, eu estava falando com o querido. Essa é a forma que ele trata, né, o Espírito Santo, e ele é um querido mesmo, porque ele sempre traz algo novo, algo bom. E eu disse, eu já preguei ontem sobre pais e filhos, né, convertendo o coração dos pais aos filhos, de filhos aos pais, e o que o Senhor tem para essa manhã, porque eu tenho algumas pregações prontas, mas eu não quero um fast food para a igreja, eu quero preparar algo, né, porque a comida caseira é sempre melhor, né, uma coisa pronta, não que aquela não... talvez ela seja usada em outro momento. E eu busquei ao Senhor, e o Senhor me deu um título para essa mensagem que significa, sempre é tempo de recomeçar. Diga para o teu irmão, sempre é tempo de recomeçar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa, já está no meio do ano e tal, eu vou esperar ano que vem, eu vou esperar semana que vem, eu vou esperar o mês que vem. Mas sempre é tempo de recomeçar. Quando eu vejo esse texto, eu vejo um povo que estava retornando, aleluia, à sua cidade. E os profetas, como Isaías, como Jeremias, eles profetizaram que Jerusalém ia ser destruída. Então, por exemplo, quando a gente olha no texto, mais de um século antes, o profeta Isaías tinha dito que esse povo ia ser cativo lá para a Babilônia. Então, já havia uma profecia sobre isso do profeta Isaías. E o profeta Jeremias, por 40 anos, prega para esse povo e diz, cede a profecia, se entrega aos babilônios, que o templo não será destruído e a cidade não será destruída. Vai em paz. Mas não, eles preferiram lutar contra uma profecia de Deus. Por quê? Porque Deus queria tratá-los, assim como ele fez
lá com o povo no Egito, queria tratá-los novamente porque o povo estava se corrompendo. Israel e Judá viviam uma gangorra espiritual. Ora estava bem e ora estava ruim. E às vezes nós também vivemos esse tipo de coisa. Ora a gente parece que está bem com Deus e ora parece que não está tão bem. Então, o modo de Deus tratar é às vezes dando um silêncio, um tempo para a gente refletir, pensar e analisar a nossa vida. Então, o próprio Isaías, mais ou menos 200 anos antes, ele profetizou, na verdade, quase 200 anos, 100 e poucos anos antes, que Ciro, que era o governador persa, ele ia destruir a Babilônia e ia dar um decreto para o povo voltar. E ele chama de Ciro, meu ungido, que era alguém que teria um propósito para restaurar o povo de Deus à sua casa. E então a Jerusalém foi destruída em 586 anos antes de Cristo por Nabucodonosor. Eu estou dando uma breve introdução para você entender como é que estava esse povo. Porém, o povo passou 70 anos lá no cativeiro. E em 536, um pouco antes dos 70 anos, alguns começaram a voltar, vieram em 3 levas. E eles começaram a construir, então, o templo. Só que o interessante que eu vejo aqui, que eles não... Geralmente, quando se constrói uma casa, por onde você se começa? Fundamento. Mas sabe por onde eles começaram? Pelo altar. Aleluia. Ei, se você tem que começar alguma coisa na tua vida, comece pelo altar. Comece se entregando a Deus. E altar significa renúncia. Altar significa entrega. Altar significa confiança. Altar é você dizer, Deus é Deus. Eu não posso. Eu não tenho nem bases, nem estrutura para conseguir fazer isso. Mas eu creio num Deus que quando eu coloco a minha vida no altar, quando eu coloco o meu propósito no altar, Ele é suficiente. Ele é minha base. Ele é estrutura, Ele é meu templo, aleluia. Mandagaba xarabaias. Então eles começaram de um modo diferente. Eles não tinham base, eles não tinham estrutura, mas eles começaram pelo altar. Por que eles começaram pelo altar? Porque primeira coisa, para você ter um projeto, para você ter Deus na tua vida, é você se entregar. É altar. Glória a Deus. Então, primeira coisa que você deve fazer, se você percebe que não está mais tão bem espiritualmente como esteve, decida reconstruir seu altar. Primeira dica que Deus dá, primeiro conselho, decida reconstruir seu altar. Não dá para construir meu altar sem unidade. Como eu falei antes, o templo não começou pelos fundamentos, mas pelo altar. Sem paz comigo, sem eu estar bem comigo, sem eu me autoconhecer, sem paz com Deus, e sem paz com a igreja, sem comunhão com a igreja, sem paz com a família, não dá. Primeira coisa, como eu reconstruo um altar? Se o altar está quebrado, se o altar está em pedaço, eu preciso retornar, retirar aqueles cacos e reconstruir. Assim como um vaso, o oleiro quebra ele, amassa e refaz, então eu preciso refazer a minha vida. E como eu refaço? Primeira coisa, eu tenho que pedir perdão para Deus, para estar em paz comigo. E se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu preciso rever. Porque assim, o importante nessa vida não está certo. Não é estar certo. Quem quer ter sempre razão nunca vai ser feliz. Porque você só quer ter só vê a tua verdade e nunca vê a verdadeira verdade, que é o amor, que é o perdão, que é a bênção de Deus sobre a tua vida. Então, quem quer estar sempre certo, nunca vai ser feliz. Pode ter certeza. Então, eu prefiro ser feliz e não estar toda a vida certo. E não faça como o professor Girafales dizia, que ele nunca errou. A única vez que ele errou, ele pensou que estava errado, mas estava certo. Tem gente que é assim. Eu nunca errei. A única vez que eu errei, eu estava certo e eu pensei que estava errado. Então, o que é isso, gente? Então, tem gente que não admite erro. A gente erra. Quem é que nunca errou aqui? Todos nós erramos. Então, por que não admiti-los? Então, e altar, como eu falei, é lugar de adoração, entrega, renúncia e fé naquele que tudo pode. Não dá para construir um altar sozinho. Precisamos uns dos outros. Às vezes, eu tenho alguma coisa que eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso me aconselhar com alguém. Eu preciso colocar minhas fraquezas para alguém. Naquele curso de 30 semanas, Celebrando a Vida, a gente aprende muito isso.
que às vezes é preciso confessar as culpas uns aos outros e alguém orar por você. Porque você não está dando jeito sozinho, para que continuar uma coisa que você não está conseguindo? Então, sempre pega alguém que ore por você, que intercede por você. Não que a tua oração não faz diferença, faz sim, mas sempre, quando Moody pregava, eles diziam assim: qual é o sucesso do teu ministério, Moody? Qual é o sucesso da tua pregação? Ele dizia: porque tem 300 aqui embaixo orando por mim, aleluia. Tem gente orando pela pregação, eu não posso sozinho, eu sim busco o Espírito Santo, mas tem gente orando pelo meu ministério, tem gente orando pela obra. E por que você acha que a sala de intercessão está exatamente aqui embaixo do altar, aleluia? Porque tudo começa na oração, tudo começa na intercessão, tudo começa quando gente resolve orar por você, resolve orar pela igreja, e Deus faz, aleluia. Mandará baixaragabaias. Então eu preciso sim de ajuda, eu preciso deixar de lado meu orgulho, minhas convicções, e deixar Deus usar outras pessoas para me alcançar. Procure orar para que Deus levante pessoas para ajudarem seu propósito. Queridos, que eu falo isso com muito temor do Senhor. Se você olhar para o pastor Sérgio, pastor Serginho, pastor Serjão, como você queira dizer aí, né? Você vai ver só um homem, que é como você, que acerta, que erra. Mas o que eu prego aqui, está aqui a minha esposa, eu estou diante de Deus, eu procuro viver. Está aqui o pessoal da célula, que vai, glória a Deus, tem aqui, está espalhado ali, né? Até estou vendo o marido da Lúcia. Seja muito bem-vindo, querido. Ela sempre fala de você. Eu tive o prazer de conhecê-lo hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui, querido. Né? Então, o que acontece? Eu vejo Deus usando pessoas simples. Porque o reino de Deus é simples. É entregar, confiar, crer e Deus faz. É isso. Se eu fosse dar uma receita bem simples para vocês, é que nem cozinhar arroz, né? Então, é entregar, confiar, crer e Deus fazer. Faz a sua parte, só confia, faça o que você pode, e o resto Deus faz. Então, e até nos firmarmos, leva um tempo, mas nós não podemos desistir. Os judeus começaram a construir os fundamentos do templo quase 20 anos depois que eles construíram o altar. Então, às vezes a gente entrega no altar, pode ver, parece que não tem base, não tem fundamento, a gente vive voltando e se entregando, e daí? A vida é tua, querido, a vida é tua. O que os outros vão dizer? Cada um vai falar. Se eu fosse me importar por tudo que falam de mim, Deus do céu, eu não estava mais nem aqui, né? Ele grita, ele é baixinho, ele fala muito alto, ele fala daí, o importante é que Deus pensa de mim. Eu faço o que eu posso, o que eu não posso, Deus faz, né? Então, queridos, os fundamentos, eles foram construídos 20 anos depois. Por quê? Porque os inimigos ameaçaram. Disseram que eles iam destruir, então eles pararam um projeto de Deus por causa de ameaças. E depois Deus teve que levantar os profetas Ageu e Zacarias, para então, sim, eles foram colocar as bases e terminar o templo depois. Então levou 20 anos. Então se você não está conseguindo se firmar na palavra de Deus, venha na igreja, busca Deus, não desiste, ore. Se precisar, vem aqui, se ajoelhe no altar, se rasgue o teu coração, até Deus te levantar e você ter base para continuar, aleluia. Mas não desista. Tudo que o inimigo quer para você é que você pare, desista. Qual é o corredor que corre com aquelas barreiras que não caiu um dia? Caiu. Qual é o cara que tem aquele na Olimpíada que faz aquele salto de vara que ele chega lá em cima, mas depois ele cai? Então é tombo. Qual é a ginasta que vai fazer aquela ginástica olímpica que nunca caiu? Qual é o jogador que nunca se contundiu? E por que na igreja a gente acha que errou, não precisa mais vir? Não é para mim isso aí. Não! Gente, a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de tropeços. Vai continuando até você se firmar. Aqui levaram 20 anos para construir as bases. E fundamento significa base e firmeza. Mas altar, como eu falei antes, significa entrega, renúncia, né, e adoração. Vou repetir isso várias vezes para você gravar. Mesmo parecendo inconstante, não deixe de estar perante o altar. Não deixe de vir à igreja. Não deixe Jesus. Não é verdade? Não demore muito para alinhar a sua vida. O que tiver que fazer, faça. Quanto mais adiamos e procrastinamos, mais e mais nos distanciamos do propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, mas é importante a gente ter uma vida em Deus.
Outro dia, até contei ali na célula, eu acho que vale a pena a gente contar aqui, porque uma das coisas que a gente pouco entende é o amor de Deus, sabia? A igreja ela não está mais firmada em Deus e na sua graça, porque ela não entende o que é graça, ela não entende o que é amor de Deus, porque talvez ela olha para o amor humano e ela sabe que o amor humano nem sempre é, a maioria das vezes, né, não é como o amor de Deus. Por quê? Porque o amor humano é baseado em atos e recompensas. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, a partir do momento que você se entrega a Ele, na verdade, quando você nem se entrega a Ele, quando você faz tudo errado, pensa no pior bandido que você conhece, na pior pessoa, você sabia que Deus ama ele assim mesmo? Mas não, ele não vale nada, a gente diz, olha só o que ele... Deus ama ele, Deus nunca deixou de amar pelo que você fez, deixou de fazer. Deus ama, o amor de Deus ele é incondicional, ou seja, não tem condição. Ele ama, ele só não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Por que que eu e você estamos aqui? Porque nós somos pecadores, nós erramos também. Nós somos santos, mas nós somos pecadores. Então Deus ama cada um de nós. E conta-se uma história, eu não sei se é verdade ou se é uma história, mas eu acho que vale a pena refletirmos. Tinha um homem que todo dia ele trabalhava, e ele, quando tinha um tempinho, ao meio-dia, ele ia lá na igreja e dizia, hoje, aqui é o João, eu estou aqui. Aqui é o João. E o João chegava todo dia, lá na hora do almoço, ficava alguns minutos, conversava com Deus e ia embora. E o pastor começou a observar aquele homem que todos os dias ia lá e conversava com Deus, do jeitinho dele. E um dia o pastor chegou e disse, João, eu percebo, ele disse, como é que é o seu nome, João? Eu percebo que você vem todo dia aqui na igreja. E o que você faz? Ele disse, não, olha, pastor, eu perdi família, minha família toda morreu, hoje eu não tenho nem casa, eu moro num lugar, moro no outro, estou meio que de favor, mas uma coisa que eu nunca perdi foi a comunhão com Deus. E a melhor hora do meu dia é quando eu venho na casa de Deus, porque aqui eu me sinto em casa, porque Jesus nem casa teve, ele veio na casa dos seus pais, o túmulo foi emprestado, ele morava com os amigos, né? E eu vejo que Jesus não se preocupou muito com bens materiais. E o melhor lugar que eu me sinto, eu venho todo dia aqui vim na casa de Deus. E aqui ele tocou o pastor. Passou-se os dias, o homem veio ainda, e daqui a pouco ele não veio mais. E o pastor ficou preocupado. E ele começou a ir nos hospitais, perguntando como é que estava, e ele achou o João num dos hospitais. E ele foi visitar. Aí ele disse, esse homem ele vai sempre lá na igreja ao meio-dia, eu vi que eu estou procurando ele, porque eu não vi mais ele lá. E de repente, a enfermeira diz, olha, pastor, esse homem, não sei se ele é bem certo da cabeça. Ele já está aqui há alguns dias e ninguém veio visitar ele, ninguém. Mas ele disse para colocar uma cadeira ali, que todo dia Jesus senta ali e conversa com ele. Eu acho que ele está se passando. Aí o pastor disse, não, deixa eu visitar ele. Ô pastor, você é a segunda pessoa que vem me visitar nesses dias, ele disse, porque Jesus todo dia vem. Aí o pastor, amém. Aí ele, sabe como é que Jesus se apresenta para mim? Diz assim, oi João, aqui é o Jesus, eu vim te visitar. E ele começou a ter uma longa conversa com o pastor, com todas as experiências dele, e aquele pastor ficou mais crente do que ele já era, porque ele estava meio assim, aquilo foi uma experiência. No dia seguinte, o pastor foi visitar de novo o João. Cadê o João? Ele disse, infelizmente ele morreu. Morreu? Pois é. Ele disse, mas o que aconteceu com o João? Ele disse, interessante, sabe como é que ele morreu? Quando nós chegamos no quarto, ele estava ajoelhado naquela cadeira, aleluia, e morreu ajoelhado naquela cadeira. Aí o pastor olhou para a enfermeira e disse, ele morreu no colo do seu melhor amigo, aleluia. Ter comunhão com Deus é se colocar no altar. Se você não tem muito tempo a orar, diz, oi Deus, oi Jesus, aqui é o Sérgio, eu estou indo trabalhar. Olha Deus, eu vou fazer isso. Vá conversando, orar sem cessar é isso. Mesmo você fazendo atividades, Jesus, eu vou fazer tal coisa, eu vou lá, mas vai comigo. Você acha que quando eu vou subir aqui no altar, eu digo, Jesus, Espírito Santo, eu não quero subir sozinho. Se for para subir sozinho, eu nem quero. Então, quando Deus está contigo, as tuas palavras ganham espírito e vida, aleluia. E não é um homem que toca o teu coração, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, aleluia. Então coloque tua vida no altar, alinhe sua vida com Ele.
Porque se você esperar o momento ideal para se aproximar de Deus, ele nunca vai chegar. Sabe qual é o momento do ideal? É hoje. Por quê? Porque o passado passou. O futuro não chegou. O teu melhor momento com Deus tem que ser hoje. É agora. Ah, mas pastor, tu não sabe a minha vida. É verdade. Eu não sei a tua vida, eu não sei o que você passou. Mas uma coisa eu sei que Jesus te ama, eu sei que Jesus te perdoa, eu sei que Jesus quer mudar a tua vida, eu sei que Ele morreu por você, e se Ele precisasse morrer de novo, Ele morreria, e eu sei que tudo que Ele pode fazer, Ele vai fazer por você, se você crer. Então não há problema que seja maior que o meu Jesus, não há vida que não possa ser transformada por Jesus, e não há coração que Jesus não possa mudar ou tocar, se você se entregar a Ele, aleluia. Aquele povo caminhou mais de 1.400 quilômetros para chegar àquela terra. Gente, hoje de avião é rápido. De carro também. Mas na época era com animais. Diz os teólogos que eles levaram quase 7 meses para chegar lá. Uma caravana. Eles chegam lá, ouvem as ameaças, começam a constroem o altar e param. Levaram 7 meses para chegar. Constrói o altar e depois levam mais 7 meses para reconstruir os fundamentos. Por que eu sei isso? Porque está ali em Esdras 3:8 que diz: no segundo ano da vinda da casa de Deus, no segundo mês, quer dizer, era o mês 7 quando eles chegaram no primeiro ano, e depois está ali. Então foram mais 7 meses até eles construírem o altar. Durante 7 meses eles ficaram, o fundamento. Durante 7 meses eles só ficaram adorando, e holocausto, e adorando a Deus. Depois construíram o altar, depois receberam as bases, depois eles pararam, porque eles receberam a ameaça, e ficaram 20 anos com medo. Quanto tempo você está com medo? Medo de falir, medo de separação, medo de ficar doente, medo das ameaças do diabo, medo disso, medo daquilo. E enquanto a gente está com medo, a gente para no tempo. O medo nos faz parar. Então, a confiança é o oposto do medo, a fé. Enquanto você está com medo, não é problema nenhum ter medo. Medo todos nós temos, ele é até salutar, ele é até saudável. O problema não é ter medo, o problema é não enfrentar o medo. O medo não tem uma técnica, eu deveria fazer passo 1, passo 2. O medo se enfrenta com a palavra de Deus, com a arma que você tem. E quanto tempo você está à igreja e ainda não está firme? Talvez você está aqui há 5 anos, 10, 20 anos e não está firme. Bom, esse pessoal, se você serve de consolo para você, eles ficaram 20 anos só no altar. Não se firmaram, nem mal as bases, e nem construíram o templo. Então, um homem de Deus, a mulher de Deus, não se faz de um dia para o outro. Se faz com o tempo. É no tempo de Deus, até porque Ele é o Senhor do tempo. E não creia no que vê, como o pastor Adriano pregou muito bem. Que palavra gostosa, pastor Adriano, no domingo passado, sem microfone, sem o louvor aqui, só aqui embaixo, mas foi uma palavra que ele dizia: não creia no que vê, mas creia no que diz a sua palavra, no que declare a palavra de Deus. A gente aprende isso toda a vida e parece que precisa ser toda a vida ensinado, não é verdade? Por quê? Porque a gente não faz. Né? A gente vem aqui, às vezes, o mesmo pastor pega a mesma palavra, o mesmo sermão para as mesmas pessoas, na mesma igreja, nos mesmos cultos, e mesmo assim a gente não entende. Porque Deus precisa repetir muitas vezes, porque às vezes nós somos devagar em acreditar. Então, não creia no que você vê, mas no que Deus diz em sua palavra. A fé é saber que é sem ver o que é. Se Deus falou, Ele cumprirá. A minha Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, que ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. Queridos, sempre é tempo de cultuar o Senhor. Com igreja ou sem igreja, podemos adorar a Deus. O templo não estava pronto, mas o coração estava. Talvez a tua bênção, tudo aquilo que você quer ver, não está ainda na tua mão. Mas prepare o teu coração. Pela fé, creia que está. Né? Não espere ter isso ou aquilo para fazer isso ou aquilo para cultuar a Deus. Você e eu podemos ter muitas desculpas, mas desculpa não resolve problemas e não paga contas, e desculpa não leva ninguém para o céu. Vou repetir. Essa é forte. Devia até colocar no Instagram essa, né?
Mas desculpa não resolve problemas, desculpa não paga conta e desculpa não leva ninguém para o céu. Sabe o que significa a palavra desculpa? Tirar a culpa. Eu não sou culpado, o culpado é outro. Quando eu dou desculpa, eu coloco uma culpa em alguém. Então eu estou colocando culpa em Deus, ou na igreja, ou no pastor. Então eu sou a vítima, eu sou o coitado. E Deus nunca vai levar nenhuma vítima nem coitado para o céu. Deus vai levar, sabe quem para o céu? Aquele que é corajoso, aquele que resolve acreditar, aquele que assume, pessoa madura, assume seus erros e diz, não, eu errei, mas eu vou me consertar, eu vou me levantar, eu vou buscar a Deus, eu vou recomeçar, porque sempre é tempo de recomeçar, aleluia. Arabagaxaramandagaias. Oh, Jesus bom. Se precisar recomeçar, recomece. O Senhor sempre levantará pessoas para te ajudar. Queridos, se você realmente quer recomeçar, Deus sempre levantará alguém para te ajudar. Quando Jesus estava com aquela cruz, sabe quem ajudou Jesus? Simão, o Cirineu. Ele era de Cirene, uma pátria estrangeira. Jesus não estava mais conseguindo suportar aquela cruz. Estava pesada para ele. Humanamente estava muito difícil. E Deus levantou um estrangeiro, aleluia, para segurar a cruz. Quando está tudo muito difícil, quando o irmão não te ajuda mais, quando os amigos não te ajudam mais, Deus levanta um estrangeiro. Um estrangeiro de outra pátria, da pátria celestial, que é o próprio Espírito Santo para te ajudar, porque Ele é ajudador, Ele é consolador. Então entregue na mão dele, ele consegue pegar o teu fardo e fazer ele leve. Aleluia. Não espere que tudo esteja pronto para celebrar. Sempre celebre as etapas da sua vida. As pequenas vitórias trazem as grandes vitórias. A gratidão produz alegria. A alegria mexe com Deus e certamente você celebrará, não é apenas o momento, mas em todo o processo. Todo grande projeto tem um grande processo. Para você fazer algo grande, leva um tempo, senão não é algo grande. Para você fazer algo que vale a pena, você precisa de pessoas, senão não é grande coisa. Então tudo que está acontecendo na tua vida é um processo para o grande projeto de Deus se realizar. E a fidelidade, ela faz com que Deus esteja na tua vida. Talvez, eu já contei aqui, ou não, né? Mas eu quero dizer para você que eu estou há muito tempo na igreja. Desde 1998. São 24 anos. E eu sempre fui fiel com Deus. Eu sofri muito reveses. Eu investi em uma casa, perdi ela, porque a casa não era minha, depois a pessoa tomou de volta e tudo que eu investi acabou ficando para essa pessoa. Mas enfim, eu fiz outra casa no terreno de outra pessoa também. 2 vezes eu apanhei do mesmo erro. Acabei perdendo essa casa também. Mas a gente vai aprendendo. O bom não é errar tanto para aprender, né? Mas aprende. Eu aprendi, mas uma das coisas que eu sempre fui, talvez eu não fui sábio no começo, mas uma coisa que eu fui foi sempre ser fiel. Me lembro quando eu casei, a gente falava, eu e a minha esposa, e às vezes eu estava no cheque especial, e o cheque especial é 8%, 9%, 10%, depende do banco aí, né? Depende da época inflacionária, mas o meu dízimo, a minha oferta, eu nunca deixava de dar. E no começo da nossa caminhada, eu era mais velho na fé do que minha esposa. Eu posso falar isso porque ela já falou isso para a igreja também, né? Então, eu não vou envergonhar, pelo contrário, vale como testemunho. Ela não entendia, mas ela dava o dízimo. Ela dizia, mas olha, o teu dízimo dá para pagar a casa, o teu dízimo dá para fazer tal coisa, dá para sair um pouco de especial. Eu disse, bom, para mim dízimo é prioridade. Eu fiz um voto, não com o banco. O banco é culpa minha. Eu estou lá no banco, no cheque especial, por minha culpa, não foi culpa de Deus. Porque eu fiz maus negócios, eu não orei, talvez, não me vigiei. O banco é culpa minha, não é culpa de Deus. Mas o dízimo é voto meu, e eu sempre fui fiel. Sempre fui fiel. E Deus, hoje, Ele tem honrado a gente, tem me colocado uma moradia aqui no centro, né? Alguns sabem onde é que é a minha casa, vale ali aproximadamente R$500 mil de reais aí, onde eu moro. Tenho um bom carro, tenho um bom emprego, tenho um bom salário, estou aposentado, trabalho, sou aposentado, ganho
Como já falei aqui, a igreja não me paga nem um centavo, mas o que a igreja me proporcionou, o que Jesus me proporcionou, eu jamais vou conseguir pagar. Pela fidelidade. Então, se você quer ser próspero na vida, tem várias coisas, mas eu só te indico 3 que já resolve a tua vida. Primeira coisa, seja fiel com Deus. Segunda coisa, trabalhe muito. Trabalhe. Faça o melhor que você. Não seja malandro. Deus não abençoa malandro. Deus nunca chamou desocupado ou malandro. Deus sempre chama trabalhador. Se você olhar todas as pessoas que Deus chamou, Ele chamou gente que estava trabalhando. E terceira coisa, seja organizado. Administre o que você ganha. Não adianta você ser fiel, ser trabalhador, mas também não fazer conta. Ali em Mateus 7, 24 e 28, fala da administração, que alguém vai construir uma torre, uma casa, ele tem que fazer os custos. Então não adianta colocar a culpa em Deus. Ah, mas eu sou fiel, isso aqui. Não, seja organizado, faça a continha, o que entra, o que sai. Isso é um beabá. Né? Jesus sempre, Deus quando criou o mundo, Ele organizou tudo para depois colocar o homem. Então Deus é um Deus organizado. A desorganização também é um mal que a gente às vezes acontece nessa vida. Então, não seja ansioso, não seja impulsivo. Organize-se. E não lamente o que perdeu. Porque Deus está lhe dando e Ele ainda lhe dará. Jó perdeu tudo. E Deus o abençoou 2 vezes mais. Então, o que passou, o que perdeu, perdeu. Não fica aí. Se a pessoa pagar, amém. Se não pagar, se o presbítero Pedro Schweigert viesse a contar o testemunho dele aqui, vocês iam ficar, nossa, olha o que Deus está fazendo e fez na vida dele. Ele é uma pessoa muito humilde, muito servo, ele não conta tudo, mas eu sei de bênçãos que Deus está fazendo na vida dele aqui, que só Deus, né, querido? Só Deus para fazer isso, né? Negócios que você perdeu, reaveu, fez, só Deus, não tem outra explicação. Então, não fique preso ao passado, celebre o presente, não fique fazendo comparações humanas. O simples é mais para Deus, o pouco é muito, o pequeno é grande e o nada é tudo. Enfim, apenas creia no propósito de Deus. Glória a Deus. Estamos terminando, fique tranquilo. Vamos lá. Então diz assim, todo recomeço exige que você olhe para frente e não para trás. Você quer recomeçar? O passado esqueça. Ah, mas eu errei, você fez isso para mim. Recomece. Fique em paz com Deus, perdoe, faça um voto com Deus, chegue no altar e diga para Ele o quanto você ama. É mais ou menos como um flecheiro, alguém que é um atirador de flecha. Você sabe que quando o flecheiro, ele vai usar uma flecha, ele levava no ferreiro antigamente, ele polia aquela flecha, ele colocava no fogo, fazia todo aquele processo de forja da flecha, preparava, então a flecha sofria. A flecha somos nós. Há um processo para a flecha alcançar o seu alvo. Então, imagine-se como você como uma flecha. Né? O ferro era cortado, moldado, feito uma ponta, colocado no fogo, e parecia que aquela flecha nasceu só para sofrer. Aí quando ela saía desse processo, agora ela pensava, opa, agora eu vou ser usada. Mas ela ficava um tempo na aljava do flecheiro. O que é aljava? Era uma sacola, uma mochila que o flecheiro tinha e ela ficava lá atrás, até a hora de ser usada. Ela pensou, nossa, agora que eu estou pronto para ser usado por Deus, eu estou na aljava. Ei, é o tempo de Deus estar trabalhando na tua espera, na tua ansiedade. Aí fica um tempo na aljava. Depois, o flecheiro pegava aquela flecha, e quando ele pensa, agora eu vou ser usado, sabe o que ele fazia? Ele pegava aquela flecha, colocava no arco, em vez das coisas ir para frente, agora que foi mais para trás ainda, foi mais para trás da aljava. Porque para uma flecha ganhar força, ela tem que estar na mão do arqueiro, e às vezes ela tem que confiar na mão dele. Então ele pegava aquela flecha, puxava, e ela dizia, nossa, agora que eu estou com Jesus, eu pensei que eu ia ser usado, as coisas estão indo mais para trás ainda. Ela passava para trás da aljava, onde ela já estava. Mas sabe o que acontecia? Quando ela estava pronta, o arqueiro sabia onde estava o alvo, ela ia. E ela pegava uma velocidade, ia certinho aonde estava o alvo. E é assim que Deus faz com a nossa vida, sabia disso? Mas para frente. Porque se o arqueiro olhasse para o lado, ele perderia o alvo. Se ele dissesse para as pessoas, vem cá, vou dar um dica. Não, ele sabia onde era o alvo. Ele tinha a mão firme. E assim Deus faz conosco. A vida com Jesus parece que está indo para trás, às vezes não, é porque Deus está nos preparando. Se a tua bênção não chegou, é porque Ele está caprichando. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós já passamos da metade do ano.
Não é verdade? Então, o que foi feito de 20, hoje é dia 28, é isso, né? 28. Às vezes eu erro no calendário, né? Porque não fico olhando muito. Mas do 28 para trás, não dá mais para fazer mais nada. Agora, do 28 para frente, dá para mudar muita coisa. Então, se você quiser, dá para mudar hoje. Hoje é o teu melhor momento para mudar. Porque hoje você está vivo. O ontem já passou. O amanhã, não sei como você vai estar. Não é verdade? Então, hoje é dia de reconstruir o seu altar. É dia de colocar sua vida em ordem. Está difícil? Peça ajuda. Caiu? Se levante. Errou? Se reconserte. Ainda parece que não é tempo? Quem sou eu? Ou quem é você para dizer quando que é o tempo certo? Deus é o dono do tempo. Não é verdade? Como falei antes, o passado passou, o futuro a Deus pertence. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que palavra você esperava ouvir, mas eu tenho certeza que essa palavra, primeiro, é para mim. Eu preciso mudar, sim, algumas coisas na minha vida. Eu preciso me consertar em algumas coisas, porque às vezes nesse corre-corre do dia a dia, a gente faz tanto e às vezes, né, esquece de algumas prioridades. Né? Então você pode perder tudo, mas não perca Deus. Não é verdade? E tem coisas que é importante a gente fazer. Colocar a nossa vida em ordem. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não conheço você. Como eu falei, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você chegou aqui. Ninguém me contou nada. Talvez pessoas disseram assim, ele falou a minha vida. Bom, se eu falei a tua vida, é porque Deus queria falar com você. Porque Deus geralmente usa um profeta, um pastor, um pregador. Ele usa também a sua palavra para falar conosco. Poucas vezes Deus se apresenta pessoalmente para falar com as pessoas. Ele só faz isso se não houvesse nenhuma outra forma de falar. Quando a pessoa não ouve mais nada. Então, se Deus está falando com você dessa forma, é porque você ainda está ouvindo. Amém? Eu não sei como está a tua vida com Deus. A coisa mais importante, a única certeza que você precisa ter, é onde você vai morar. Por exemplo, se você saísse dessa igreja, agora, acabou o culto, para onde você vai? Eu não sei. Tu tem casa? Não tenho. Tu tem família? Não tenho. Onde eu vou? Não sei. Que alegria você teria de sair de um culto como esse e não ter um lugar para morar. Não é verdade? Agora eu te pergunto, quando você partir dessa terra, se você não souber para onde vai, com que família você vai estar? Onde você vai morar? Que sentido tem a vida? Para que viver? Se não sabe para onde vai. E não pense que morreu, acabou. Isso não, se fosse assim, então para que servir a Deus? Vamos ganhar a vida aqui, vamos passar a perna em todo mundo porque morreu, acabou? Era muito mais fácil. Para que homens morreram pelo Evangelho? Quem morre por uma causa que não vale a pena? Então, querido, enquanto o louvor toca uma canção, você, aqui é altar, eu falei muito de altar. Você que quer reconstruir sua vida, um recomeço, eu te convido a vir aqui. Toca a mão no altar. Talvez você diga, mas eu estou firme com Deus. Mas sabes que eu todo dia preciso me converter? Conversão não é um dia só, a conversão é diária. Então eu quero que você chegue aqui, nós vamos orar por você. Enquanto toca o louvor, sempre o primeiro é o mais corajoso, mas Deus gosta do corajoso. Não quero forçar ninguém, só se você quiser. Eu quero te convidar a vir no altar. Se você quiser, Deus muda a tua história hoje, se você crer. Não importa quem está olhando, o que importa é Deus olhando para nós. Sei que os teus olhos, Espírito Santo, eu sempre sei que tem mais pessoas. atentos permanecem em mim. Deus está tocando em vidas aqui. Aleluia. E os teus ouvidos, Aleluia. Glória a Deus. estão Mexe, Deus, com a sensíveis tua igreja. para ouvir Essa é a meu tua clamor. casa. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Ore por eles aqui. Deus que não é homem pra mentir. Ore por eles. Tudo pode passar. Toque neles. Tudo Ore. pode Deus vai revelar coisa pra vocês. Pode orar. Mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Erga sua mão e declare: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai, independente da circunstância. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Mais uma vez posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! A tua palavra vai se cumprir. A tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. O Deus da aliança, o Deus da palavra vai se cumprir.
para cada palavra. Lembre de cada palavra. Altar é conserto, altar é mudança, altar é renúncia, altar é adoração. Deus usa o seu altar para realizar milagre. Aleluia. Pai, eu confirmo cada oração que foi feita aqui por esses meus irmãos. Eu sei que eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu declaro que tudo que foi profetizado nesse altar aqui, por cada servo de Deus, vai se cumprir. A tua palavra, como nós cantamos aqui, vai se cumprir. Em nome de Jesus. Já saia daqui, mas alegre. Olhe para cima e diz: obrigado, Deus. É palavra, é profecia, eu tomo, é para mim. Isso, saia contente, saia alegre, saia diferente. Altar é lugar de mudança, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saia como vitorioso. Isso é fé. Mas não aconteceu. Quem disse que precisa acontecer para celebrar? Porque eu sei que vai acontecer. Aleluia. Alamangarabachaias. Eu estou sentindo virtude de Deus aqui nesse altar, pastor Adriano. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus fez algo aqui tremendo. Eu não sei com quem, mas eu estou sentindo uma presença de Deus nesse ambiente. E Deus aqui é uma unção de transformação. Aleluia. Oh Deus, poder. Glória a Deus.